Novo é agora para falar de um outro assunto bem mais leve. As festas de fim de ano são uma época de celebrações e, claro, muita comida maravilhosa. Mas, para quem se preocupa com a alimentação e está tentando ali manter uma dieta equilibrada, cuidando do corpo, o cenário com certeza é de muito desafio. Mas não se preocupe, com algumas estratégias simples é possível aproveitar o melhor desse período de tantas confraternizações. E é por isso mesmo que a gente recebe a Juliana Andrade, nossa nutricionista e colunista aqui do Metrópolis, para trazer algumas dicas práticas, né, Ju, para a gente conseguir fazer essa passagem de ano antes do Natal com muita comilança, mas uma comilança talvez mais consciente, né? Bom dia. Perfeito. Bom dia, Nath. Bom dia, pessoal do Metrópolis. Com certeza, essa época de fim de ano pode trazer preocupação para aquelas pessoas que passaram o ano inteiro se dedicando, né, à alimentação, uma alimentação mais saudável, os cuidados com o corpo. E a gente quer fugir daqueles quilinhos extras que essa época de celebração pode trazer. É óbvio que esse pequeno período não joga tudo fora. Mais importante do que o que a gente faz entre o Natal e o Ano Novo é o que a gente faz entre o Ano Novo e o Natal do ano seguinte, né? Mas existem algumas estratégias práticas e inteligentes que valem a pena ser compartilhadas aqui. E a gente começa com a ideia de planejamento e antecipação. Eu gosto de fazer um paralelo com uma gestão financeira. Da mesma maneira, a gente faz uma gestão da nossa dieta e do quanto de calorias a gente está ingerindo e a gente está gastando. Sobre antecipação, por exemplo, se a gente já sabe que a gente vai ter uma refeição mais farta ou mais pesada no período da noite, é interessante a gente pegar mais leve nas refeições anteriores. Então, ter um almoço mais leve, sabendo que à noite, por exemplo, a gente vai para uma festa, a gente vai para uma ceia. Dessa maneira, a gente consegue equilibrar melhor as calorias daquele dia. Para isso, é importante a gente ter essa estrutura de pensamento sobre como vai ser o nosso futuro próximo, né? Então, com certeza é uma das primeiras dicas e que faz toda a diferença. Por quê? Calorias não é o ponto principal da nossa alimentação. A qualidade dos nossos alimentos também faz a diferença. Porém, as calorias devem ser consideradas. Então, sabendo que eu vou ingerir mais calorias mais tarde, eu consigo trazer, talvez, refeições mais leves durante o dia, por exemplo. Fazendo um paralelo com a gestão financeira, é mais ou menos assim. Sabendo que eu vou gastar mais dinheiro à noite, será que eu consigo economizar mais durante o dia? É mais ou menos assim. Para que a gente faça uma boa gestão financeira, eu preciso ter esse planejamento, eu preciso me antecipar e saber o que vem logo em seguida, tá? Segundo ponto, em momentos de confraternização, fazer um mapeamento, mapear as opções disponíveis de alimentos. Porque se a gente não sabe o que a gente vai comer, a gente acaba comendo sem consciência e às vezes escolhendo alimentos que nem são tão importantes pra gente, que a gente nem gosta tanto assim, e acaba comendo simplesmente porque tá ali disponível. Eu, quando chego, por exemplo, na ceia de Natal, eu dou uma olhada, né, na medida do possível, sobre aquilo que eu já sei que eu gosto de comer. Então, se eu sei que eu gosto do salpicão e do pernil e gosto de comer uma rabanada, eu já sei que existem outros alimentos ali, outras opções, então não faço tanta questão. E com isso, mais uma vez, a gente consegue fazer um equilíbrio ali do nosso balanço calórico. Não é porque está disponível que a gente precisa se obrigar a comer. A nossa mentalidade tem que estar muito afiada para isso, de que o mundo não vai acabar amanhã. Então a gente não precisa ter ansiedade para comer tudo que está disponível simplesmente porque está disponível, né? Então, mapear isso em qualquer festa, em qualquer evento. Eu sempre gosto também de me antecipar e dar uma olhada no que tem ali, para eu já saber logo no início quais serão as minhas opções, o que eu vou optar. Terceira dica, pode falar, né? Ju, isso me lembra um pouco a questão de quando a gente vai no restaurante por quilo, Perfeito. Que a pessoa coloca um sushi do lado de uma polenta e coloca também uma fruta. É um pouco isso também, né? Quando a gente tem muita variedade, muita comida ali, aquela fartura, a gente fica um pouco maluco querendo colocar tudo no prato. Mas dá para fazer, inclusive, imagino, certamente você vai saber nos ajudar a pensar um pouco melhor, tipo, tem farofa, arroz, batata. Talvez dê para utilizar só uma dessas, né,
alimentações ali e combinar com uma outra coisa? Perfeito. Você deu um excelente exemplo, que é a questão dos buffets, né? Em que há uma ampla variedade, e que bom que a gente tem esse tanto de possibilidade. Mas, mais uma vez, a gente conter a nossa ansiedade e se antecipar e mapear para que a gente saiba exatamente os alimentos, do início ao fim, num buffet, por exemplo, quais que a gente vai optar, sabendo que terão alimentos ali na frente que você certamente vai querer servir. Então, não logo de cara colocar tudo no prato. E, com certeza, saber equilibrar, por exemplo, os carboidratos. Então, se a gente tem a opção de arroz, de batata, de farofa, escolher um deles é muito interessante. Assim como sempre manter também uma proteína no nosso prato e, na medida do possível, vegetais. Eu sei que o nosso olhar não costuma se voltar para vegetais em situações de celebração, mas isso é possível, mais uma vez, uma questão de mentalidade. Se a gente começa o nosso prato com uma boa salada ou vegetais e uma porção de proteína, a gente já garante uma saciedade, então a gente já dá uma acalmada no estômago para o que vem logo em seguida. Isso vale para celebração, isso vale para buffet, isso vale para rodízio, que é outra situação bastante perigosa para quem tem essa atenção a mais com a dieta, enfim, com os cuidados com o corpo. E aí uma dica interessante também é a dica do prato pequeno somado a comer com calma. Prato pequeno significa o seguinte: nós somos seres extremamente visuais. Então, o nosso cérebro, ele faz um registro de saciedade a partir daquilo que nós estamos vendo. Se a gente pega um prato menor, a gente engana o nosso cérebro a respeito da quantidade de comida que a gente está ingerindo. Com menos comida, porém preenchendo o prato, a gente passa a mensagem para o nosso cérebro de que nós estamos comendo muito. Essa é uma super dica. Então, assim, se a gente tiver a possibilidade de optar por pratos menores, inclusive no dia a dia, não somente em situações de celebração, mas no dia a dia, para que a gente preencha aquele volume do prato. Mas por ele ser menor, a gente vai ter menos comida, portanto menos caloria, provavelmente. E mais, somado a isso, a questão da presença, então saborear com calma, realmente contemplar aquela refeição, faz com que a gente, mais uma vez, mande sinais para o nosso cérebro precocemente de que a gente já está satisfeito. E isso evita excesso, tá? Então esse é um terceiro ponto bastante bacana. Quarto ponto, atenção com as bebidas alcoólicas. É muito fácil a gente se empolgar com o álcool. Só que álcool, além de todos os prejuízos que bebida alcoólica traz, são preparações muito calóricas. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o próprio álcool já tem muita caloria. Além disso, normalmente eles são adicionados de açúcar, né, ou algum outro misturante que também tem muita caloria, que também tem muito carboidrato. Então, assim, dá uma maneirada na bebida alcoólica e uma excelente estratégia muito prática é sempre alternar copos de bebida alcoólica com copos de água. Além da gente evitar a busca por se hidratar por meio do álcool, porque às vezes a gente não está consumindo bebida alcoólica só porque a gente está desfrutando da bebida, mas sim porque a gente está desidratado. Então, quando a gente está se hidratando com água, alternando, a gente evita ressaca no dia seguinte, evita aquela retenção, evita dor de cabeça no dia seguinte e a gente também acaba, naquele momento ali, consumindo menos bebida alcoólica naturalmente falando.